Olá, tudo bem? Eu sou o professor Capri e juntos vamos estar trabalhando a temática colonialismo e as consequências do mesmo para o Brasil e para o mundo. Vamos trabalhar o conceito do que é colonialismo. Aí você pode perguntar em casa, mas o que tem a ver isso comigo? Cara, isso é coisa muito antiga. Nada a ver. A história e a geografia vão nos mostrar que essas raízes têm consequências até os dias de hoje. Vamos utilizar o que você já tem de conhecimento em história e geografia, e aí vamos tentar fazer umas abordagens, observar coisas do seu cotidiano e do que você já ouviu falar e do que você já estudou, para entender melhor esse conceito, beleza? Vamos lá? Sucesso! Bom, pessoal, aqui estamos observando o livro de vocês a partir da página 25, ok? Bom, poucas sociedades se desenvolveram em total isolamento, a maior parte delas conheceu algum grau de integração com outras sociedades, por meio de intercâmbio de produtos, técnicas e culturas. Durante a maior parte da história humana, esses intercâmbios foram relativamente escassos e não tinham um alcance verdadeiramente universal. A integração mundial, que atualmente conecta os povos e os lugares do mundo, resultou de um processo de longa duração. E aqui temos uma imagem, mapa do Brasil e o português chegando aqui. Quando a gente fala aqui que sempre teve esse intercâmbio, a gente quer dizer e percebe que uma cultura subjugou outra cultura, na história antiga, por exemplo, né? Isso não quer dizer que a cultura era melhor ou pior, superior ou inferior, apenas culturas diferentes, para a gente não esquecer desse detalhe. Bom, nessas imagens, o que eu peço para você? Que você tente identificar o que você percebe quando você vê a imagem A e a imagem B. Ok? Por exemplo, uma possível leitura que você faça, aqui é a sola de um sapato, uma bota no caso, e aí colonialismo, ou seja, o colonizador ele vem de sola nas terras, querendo mandar, né, superior, se sentindo superior. E na imagem B, o que a gente nota é o mundo sendo dividido, partilhado, por pessoas aqui, perceba que tem um uniforme de guerra, né, de militar, e usam espada. Então, ou seja, eu quero minha parte da terra, nem que eu tenha que lutar por isso. Bom, as grandes navegações ocorridas entre os séculos XV e XVI foram um momento crucial desse processo. Nessa época, a expansão comercial impulsionou potências como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Para quê? Na busca de matérias-primas fora do seu país. E aí vai surgir uma doutrina econômica chamada como mercantilismo. O que é essa doutrina mercantilismo? Segundo a qual os metais preciosos eram a medida de riqueza do Estado. Assim, a meta política econômica constituía na acumulação de ouro e prata. O que quer dizer isso? Bom, eu não tenho que lavrar um campo, como foi o caso aqui, para pegar cana-de-açúcar no início do Brasil. Mas não é mais fácil eu extrair os metais preciosos? Note, eu não vou ter trabalhador, não vou ter que pagar salário nem nada. Se bem que aqui nós ficamos em escravidão, uma outra consequência perigosa. Então, para eles era interessante vir no país e tirar o ouro e a prata que aqui tinha. Vamos observar atentamente esse vídeo. A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações com o aumento da produção agrícola e o crescimento das cidades e das atividades urbanas. À medida que a atividade comercial se expandia, o uso de moedas aumentava. No século XIV, no entanto, a epidemia de peste negra, a escassez de alimentos e as revoltas no campo e nas cidades causaram uma profunda crise no continente. Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente essa crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viria com as grandes navegações, que levariam os europeus a conquistar terras distantes e a expandir seu modo de vida ao redor do mundo.
os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, já que contavam com um poder monárquico fortalecido e com o apoio de nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois as cidades do Porto e de Lisboa cumpriam papéis importantes nas rotas comerciais marítimas europeias. O primeiro passo da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias e ouro na África, além de expandir a fé cristã e fortalecer o seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a procurar riquezas em outras regiões do continente. Era o início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e, em 1488, dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar ao Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob o comando do genovês Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente. Mas ele acabou chegando à América, continente até então desconhecido pelos europeus. Navegando por áreas pouco conhecidas ao longo de suas viagens, portugueses e espanhóis tiveram de adaptar e desenvolver conhecimentos para desvendar os mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamentos como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos marítimos em mapas. Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Diante disso, foi preciso estabelecer um acordo. Mediado pela Igreja, o Tratado de Tordesilhas dividia entre portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os portugueses terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, demorou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes. Até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas. As viagens marítimas dos séculos XV e XVI podem ser vistas como um dos principais marcos da integração de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre eles. Mas essa integração não foi totalmente pacífica. Caracterizada pela dominação e pela exploração, ela também provocou conflitos e a morte de muitas pessoas. Bom, como ela falou, morte de muitas pessoas, aqui ela vai estar se referindo à escravidão, ok? Pois bem, uma das maneiras de acumular riquezas era manter uma balança comercial favorável. Até hoje, quer dizer isso? Eu tenho que exportar mais e importar menos, né? Isso vocês devem ter, inclusive, ouvido agora na televisão. E aí o mercantilismo orientou a colonização europeia na América, segundo as regras do exclusivo colonial, ou pacto colonial. O que é o tal do pacto colonial? Cada colônia só poderia fazer comércio com sua metrópole, para a qual fornecia principalmente metais preciosos e produtos agrícolas, tropicais valiosos nos mercados europeus. O que vai acontecer? Pô, é bacana assim, né? Eu obrigo a minha colônia a mandar para mim os produtos, aí manda a matéria-prima para mim, eu vou transformar isso em roupa, vou transformar isso em açúcar e devolvo depois para eles. Bacana isso, hein? Bom, aqui nós temos um infográfico mostrando como funciona, né? O mercantilismo, quais são os meios, barreiras alfandegárias, e o objetivo era reforçar o poder do Estado. Metalismo seria aquela questão dos metais preciosos, é uma forma de a gente dizer, né? E a questão da balança da comercial favorável. E aí começa a ter, né, nas colônias, tentando aumentar a população, mas não foi tão grande assim esse aumento de população.
Tudo que pudesse ser vendido e gerasse lucro se transformava em mercadoria. Por esse motivo, houve um reflorescimento da escravidão, o que causou morte de um grande número de cativos, tanto no continente africano como no americano. O tráfico de escravizados tornou-se um dos negócios mais lucrativos da época. O colonialismo foi essencial para o desenvolvimento da economia mundial, pois permitiu o acúmulo de capital e criou condições para que ocorresse a Revolução Industrial. Entretanto, as colônias tiveram suas populações nativas, no caso aqui, vamos falar quem estava aqui, os índios brasileiros, tá? Praticamente dizimadas e mantiveram-se por séculos subordinadas ao pacto colonial, atrasando seu desenvolvimento econômico e social e industrialização. Quando eu falo aqui atrasando o desenvolvimento econômico e social, é porque se nós não damos oportunidade para que as pessoas possam melhorar, progredir, ter o seu sustento, o seu trabalho, e a gente tira esses direitos dela, ou dá para um e não dá para outro, já começa aí também a desigualdade. Só para a gente estar pensando. Aqui o mapa de como estava configurado o mundo naquela época, como os caras viam, né? A cartografia, carta, papel, grafo, desenho no papel, grafia no papel, daí vem cartografia, os mapas. Aqui, gente, o pessoal achava que o mundo, a Terra era plana, né? E aí caía e tinha um monstro no mar, e se você fosse até as longínquidades do mundo aqui, você acabaria caindo. Bom, lembrando um pouco, temos aqui o colonialismo. Eu podia resumir assim, os caras querem dominar o mundo, ter o mundo em suas mãos. Que caras? As grandes potências, quem tem a grana, quem tem o poder econômico, quem tem um poder inclusive bélico, ou seja, militar, ok? Bom, o colonialismo é uma forma de dominação, domínio econômico, político, social e cultural. Nos séculos XV e XVI, o que a gente pode guardar disso? Benefício do Estado, busca de metais preciosos, mercantilismo estatal, ou seja, o Estado adotava o mercantilismo como política, monopólio do comércio, capitalismo comercial, principalmente nas Américas, pequena imigração, difusão do cristianismo e expansão da fé cristã e a escravidão. Infelizmente, escravidão não temos o tempo para poder falar aqui, mas nós vamos tratar desse assunto especificamente depois, né? Uma das manchas ruins que nós temos aqui. Ok, gente? Bom, agora é com você. Acesse nosso blog e realize as atividades de 14 a 17. Valeu, galerinha! Sucesso!